porta é reverência do teu coração. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19. Hoje nós estamos fechando 21 dias do jejum da vitória. Se apoia. Meu Deus, irmão, sente o cheiro do café aí, o cheiro do pão, do chocolate. Tem gente que ficou da Coca-Cola. A gente está vindo para o encontro, né, Pedro? Levando o pão dentro do carro, Pedro. Ai, pastor, que cheiro de pão. Ai, o cheiro de pão. Eu tive que parar no supermercado e falar assim: vem cá, meu filho, come um biscoito aí, para a gente seguir viagem. Mas deu certo, né, Pedro? Graças a Deus. Você está em jejum de pão, Pedro? Nossa, o pão estava gostoso. Não estava? Estava gostoso. É da padaria do Renato. Aqui, ó. Gostoso. Irmão, compra o pão do Renato, você vê que gostoso. Bom demais. Renato, depois você lembra de mim. Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19. Diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Feche teus olhos, Espírito Santo, fale conosco, mova em nós a tua palavra. A tua palavra, Deus, penetra onde nenhuma mão humana consegue ir, nenhum instrumento cirúrgico consegue ir. A tua palavra, Deus, ela penetra na nossa vida a ponto de vivificarmos. É a palavra rema, é a palavra revelada, é ela que nos direciona, é ela que nos mantém de pé. Fale conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Me dê a sua atenção de presente nessa hora. Prometo ser objetivo bem breve. Mas nós estamos saindo hoje de um período de 21 dias de jejum. 21 dias onde nós buscamos a Deus, onde nós nos consagramos a Ele. Você se absteve de um alimento, de uma bebida, de um hábito, para criar intimidade com Deus, mas também você apresentou a tua carta ao Senhor. E hoje você vai entregar ela agora. Quando você estiver saindo, você vai entregar na porta, aqui na frente, ali atrás, nas mãos dos nossos diáconos, porque eu vou levar para entregar ao Senhor no monte. Mas eu quero falar de algo muito interessante. Nós lemos o que aconteceu com Jesus naquele cenário, que Jesus estava em um ambiente totalmente ermo, desértico, após ele passar pelo mesmo período que nós passamos. Diga para essa pessoa assim: Jesus também jejuou. Ele passa pelo cenário que nós passamos, 21 dias. E agora ele é conduzido ao deserto. E quando ele chega lá, depois do jejum, a história traz algumas coisas interessantes. Porque ele passa por uns momentos, depois que ele jejua, depois que ele paga um preço. E aí eu consigo entender uma coisa, que a nossa vida, ela tem uma história antes do jejum, durante o jejum e depois do jejum. Existe vida antes, durante e depois. Existem experiências antes, durante e depois. A Bíblia diz no começo do capítulo 4 que Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. Quando ele chega no deserto, depois de jejuar 40 dias, o tentador aparece, chega diante dele, faz uma proposta: se tu realmente é o Filho do Deus vivo, transforma essa pedra em pão. Depois ele vai para cima do pináculo, olha para ele e diz assim: se realmente você é isso tudo, lança daqui, pule daqui de cima, se jogue daqui de cima. Depois ele vai para um monte muito alto e pede para que Jesus pudesse olhar todas as riquezas, a glória da terra, e faz uma proposta: se prostrares diante de mim, tudo isso será seu. Mas uma coisa é certa: tudo que o diabo oferece não é de graça, sempre quer uma coisa em troca. Ao primeiro olhar parece ser bom, ao primeiro olhar parece ser um bom negócio, mas uma hora a fatura vai chegar. Uma hora a fatura chega.
Mas tudo aquilo que ele havia lançado lá atrás para a nossa vida, já teve alguém que foi para a cruz do Calvário e aniquilou tudo. Então não negocie mais com o diabo, porque o teu preço já foi pago na cruz do Calvário. Não negocie mais com ele, porque tudo que era devido já foi entregue, já foi pago. Jesus, ele começa a passar por isso. E aí, lendo o capítulo 4 todo, eu percebi que algumas coisas acontecem depois de um jejum. Algumas coisas acontecem depois que nós jejuamos. Eu quero discorrer sobre isso com você rapidamente. A primeira coisa, nós podemos perceber que depois de um jejum, os anjos aparecem para te servir. Opa, eu ouvi um aleluia aí. É um aleluia de quem jejuou. Depois do jejum, os anjos aparecem para te servir. Pastor, aonde está isso? Põe para mim, Gabi, por gentileza, versículo 11 do capítulo 4. Depois do jejum tem uma resposta. Depois do jejum alguma coisa acontece. Depois do jejum tem anjo descendo. Depois do jejum tem resposta descendo. Olha o que está escrito aqui. Depois que ele jejuou 40 dias. E então o diabo o deixa. E eis que chegaram os anjos e o serviam. O diabo sai fora. Depois do jejum também o diabo corre. Agora, depois que o diabo sai, os anjos aparecem e começam a servir a Jesus. Deixa eu liberar uma palavra profética para a tua vida, tomada pelo Espírito Santo. Depois desse jejum, se prepare. Vai ter anjo subindo, levando a oração, mas vai ter anjo descendo, trazendo resposta. Vai ter anjo subindo, vai ter anjo descendo, vai ter anjo subindo, vai ter anjo descendo, vai ter anjo levando o pedido para cima, vai ter anjo trazendo resposta para baixo, vai ter glória sendo levada para cima, mas vai ter o peso de glória sendo derramado sobre a tua vida. Depois de jejum tem anjo que sobe, tem anjo que desce. Segura o sol, segura o sol. Tem anjos voando neste lugar. É assim que vai ser, ó. Subindo e te peguei, né? Em outra direção. Não sei se a igreja subiu depois do jejum. Só sei que tá cheio de anjos e Deus, porque o nosso Deus está aqui. Diga de novo, diga de novo, diga de novo, vai. Tem neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo, levando pedido, trazendo resposta. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Oh, glória! Está aqui. Então posso te dar um conselho? Entrega a tua adoração hoje. Entrega o teu pedido hoje, porque tem anjo levando. Mas da mesma maneira Deus também faz assim: anjo desce levando resposta. Da mesma maneira que sobe, também desce sobre a nossa vida. Depois do jejum, Deus dá ordem aos anjos para agir por nós. Vai ter anjo lutando tua guerra. Vai ter anjo indo na frente, batalhando, guardando, livrando. Vai ter anjo com espada, cortando, desfazendo o laço. Por quê? Porque tu se preparou, você se consagrou. Deus viu a tua entrega, Deus viu, meu irmão, a tua renúncia. Depois do jejum tem anjos nos servindo. Segunda coisa, depois de um jejum, a luz vai brilhar. Depois de um jejum tem luz brilhando. Põe para mim, Gabi, por gentileza, no verso 16. Depois que Jesus jejuou 40 dias, primeiro, o anjo aparece para servir. Mas a Bíblia também diz que no versículo 16, declarando que uma luz aparece. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Não tem como estar íntimo de Deus, não tem como ter intimidade de Deus e não resplandecer a luz dele. Não tem como ter intimidade com Deus e não resplandecer a glória dele.
Não tem como andar com Deus, se relacionar com Deus e não fazer com que essa glória seja manifesta na tua vida. Aonde você passar vai ter uma luz de Deus passando com você. Aonde você entrar vai ter uma luz de Deus entrando com você. Você vai ser luz no meio da treva. Você vai ser luz na escuridão. Você vai ser a resposta para muita gente a partir de hoje. Onde era treva vai ter luz. Onde era escuridão, vai ter luz. Onde era breu, vai ter luz. Talvez você nem sabia por onde estava caminhando. A tua vida talvez estava toda escura. Você não via caminho, você não via direção, você não sabia o destino que você estava levando. Mas fica tranquilo, hoje uma luz vai descer para clarear os teus caminhos, para clarear a tua direção. Você vai começar a andar na luz. Você vai começar a andar na luz, uma luz vai à sua frente te guiando. A Bíblia fala, luz para os meus pés é a tua palavra. Depois do jejum não falta palavra. Depois do jejum não falta alimento. Depois do jejum não falta luz, meu irmão. A luz de Cristo vai voltar a brilhar na tua vida. Não, vou falar de novo, não é a luz do glorioso do Botafogo, não, é a luz de Jesus. A luz de Jesus vai voltar a brilhar na sua vida. Pastor, eu estava me sentindo para baixo, eu estava me sentindo sem vida, eu estava me sentindo desanimado. Calma que vai descer uma carga na tua vida daqui a pouco. Mas é uma carga que não vem nem da direita nem da esquerda. É uma carga que não vem na horizontal, mas é uma luz que é mantida acesa por aquilo que vem de cima para baixo. Eita, tu quer linguagem de crente pentecostal? Já estou vendo um fio descendo em você aí, ó. Já estou vendo um fio descendo, um fio desencapado descendo na tua cabeça. Por quê? Porque não é o homem que te entrega, é o céu que vai fazer acontecer na tua vida. Se prepare para chegar em ambientes e alguém olhar para você e falar, tu está diferente. Tem um brilho diferente. Amanhã vocês vão ouvir isso. Nossa, vocês estavam onde final de semana? Tem um brilho diferente em vocês. Aí você vai dizer, é o brilho do Espírito Santo de Deus. Meu, você está tão diferente, o teu semblante está melhor. Que produto é esse? Que maquiagem é essa? O que você está fazendo? Aí você vai dar a receita. Depois do jejum, a luz volta a resplandecer. Eu estou resplandecendo a luz de Cristo. Eu estou resplandecendo a luz do Espírito Santo. Existem pessoas que tomam decisões erradas porque não conseguem ver o que estão fazendo. Deixa eu te falar uma coisa. Existe tempestade que nós entramos porque nós decidimos entrar. Existem problemas que nós enfrentamos porque nós decidimos entrar nele, através de uma decisão errada, através de uma atitude errada, através de um comportamento errado. Mas talvez isso aconteceu na tua vida porque você não via solução, você não via uma outra válvula de escape. Mas fica tranquilo, a luz vai te guiar para você tomar decisões importantes. Chega de decidir no escuro, você vai decidir na certeza do Espírito Santo na tua vida. Depois que você jejua, você fica acessível ao Espírito Santo. Então você não toma mais decisão sem consultar a Deus. Você consulta a Deus e Ele ilumina. Você consulta a Deus e Ele te mostra. Você consulta a Deus e Ele te revela. Você consulta a Deus e Ele te mostra o caminho. Se prepare para passar por caminhos novos a partir de hoje. Opa, tem gente que está entendendo. Se prepara para passar por caminhos novos. Pastor, mas eu não vi essa possibilidade. Era porque estava escuro. Hoje o farol de Jeová está clareando para você. Vai, meu filho, passa. Sacode essa pessoa que vai pagar a tua janta daqui a pouco. Balança ele. Fala bem assim, se prepara para novos caminhos. Fala assim, segunda-feira é um bom dia para uma nova chance, uma nova oportunidade. Fala um novo começo. Fala uma nova história. Fala uma volta por cima. Irmão, depois do jejum. Aí tem uma outra coisa muito importante. Depois do jejum, sabe o que acontece? Então vamos lá. Primeiro, depois do jejum, quem lembra?
anjo desce para servir. Depois do jejum, eu estou sem lente, não estou ouvindo direito. Depois do jejum, primeiro anjo sobe, anjo desce, te servindo. Depois do jejum, algumas coisas começam a acontecer. A luz volta a brilhar. Terceira coisa, depois do jejum, essa é forte, essa é pesada e essa é poderosa demais. Depois do jejum, Ele te chama para viver um chamado. Depois do jejum, Ele te acorda para viver um chamado. Põe para mim de novo, Gabi, o texto que nós lemos no começo, versículo 18 e 19. Depois do jejum, anjo desce para servir. Depois do jejum, a luz volta a brilhar. Depois do jejum, Ele nos chama para viver um chamado. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Aí o versículo 19, vem o chamado. Ele diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Tu quer viver um chamado? É depois de um jejum, depois de uma preparação. Jesus chama Pedro e André. Eles estavam trabalhando, eles estavam pescando, eles eram pescadores, a profissão deles, pescadores. Naquele dia eles sabiam o que estava fazendo, eles sabiam a forma certa de fazer, eles sabiam a hora boa para pescar, eles sabiam o lado certo para jogar a rede, eles sabiam aonde os peixes estavam, eles sabiam qual era o momento ali, qual era o período no ano que os peixes brotariam naquele lugar. Agora Jesus aparece, vai caminhando na beira do mar da Galileia, olha os dois irmãos ali pescando. Jesus então aparece e dá uma ordem: vinde após mim. Ele falou com pessoas profissionais que estavam ali para tirar o sustento do seu lar, o sustento da sua casa. Mas quando ele aparece, ele não faz um pedido, ele dá uma ordem. Ele fala: vinde. Ou seja, venha. Ele não dá opção, ele diz: vinde após mim. Vou te falar uma coisa: depois do jejum, Jesus vai te chamar. Aí talvez você fale assim: não, ainda bem que eu não estou nesse jejum. Aguenta aí que vai ter também. Ei, Ele chama para quê? Para segui-lo. Ele chama para quê? Para ir após Ele. Ele chama para quê? Para renunciar a algumas práticas. Eles estavam pescando, eles sabiam o que estavam fazendo. Mas agora Jesus fala: vinde após mim. Ou seja, deixa essa prática do homem aí, deixa essa prática humana aí, agora me segue. Deixa isso que vocês já sabem fazer, agora venha após mim. Para quê? Para viver uma coisa chamada dependência de Deus. Para viver uma coisa chamada dependência de Deus. E aí eles seguem, eles largam. Eles sabiam, meu irmão, pescar peixes, mas não sabiam pescar homens. Eles sabiam lançar a rede e pegar o peixe, mas homens, eles não sabiam como ganhar. Aí Jesus chega e fala assim: deixa essa prática que vocês já estão acostumados a fazer, deixa esse serviço que vocês já sabem como é que faz, deixa esse serviço que vocês já são especialistas, profissionais, porque agora eu tenho uma outra pescaria para vocês. Eles não sabiam pescar homens, mas sabe o que é interessante? Jesus chama eles a si mesmo. Eles nunca tinham ganhado homens para Jesus, mas mesmo assim ele fala: vem. Ele não pergunta se eles já tinham ganhado alguém,
Ele não pergunta se já sabiam pescar homens, ganhar homens para Jesus, para Deus, para o reino. Ele não pergunta, ele apenas dá uma ordem: vem. E a Bíblia diz que imediatamente eles pegam a rede e faz isso aqui, ó, joga e vai atrás de Jesus. Mas eles não sabiam fazer. E aí sabe o que eu entendo? O chamado nunca será sobre quem responde, mas sim sobre aquele que manda chamar. O chamado nunca será para aquele que será sobre aquele que vai responder, mas sim sobre aquele que está chamando. Pastor, eu não sei fazer, mas ele está te chamando. Pastor, eu nunca fiz, mas ele está te chamando. Você acha que eu sabia pregar? Não sei até hoje. A Penha está aqui? A Penha, mãe da Maria Eduarda. A Maria Eduarda está aqui? A primeira casa que eu preguei, a primeira vez que eu preguei foi na casa dela. Eu era membro aqui da igreja. Num culto simultâneo. Foi lá, o pastor Erli olhou para mim e disse: vai você para essa casa. Eu falei: mas quem vai comigo? Ela: ninguém. Ai, não sei fazer isso não. Não sei tocar mais ou menos, cantar mais ou menos. Agora pregar, vai. Fui assim, ó. Tinha uma escada, lembra como se fosse hoje, quase que a perna não vai, tinha que fazer isso pra ir. A mão mais gelada do que a minha tá agora aqui, ó. Cheguei lá dentro e comecei a falar de Jesus. Mas eu não sabia. O nosso problema é achar que Jesus só vai chamar aquele que já sabe. Sabe por que ele não chama? Porque quem sabe muitas das vezes faz pouco caso. Quem sabe fica de mimimi. Jesus falou assim: vem. Não sabe não? Eu vou fazer. Não sabe não? Fica tranquilo, só me segue. Por isso que o chamado não é sobre quem responde, mas é sobre quem chama. É sobre ele. Se refere a ele. Porque se ele chama, ele também capacita. Se ele chama, ele também traz unção. Se ele chama, ele também dá direcionamento. Se ele chama, ele dá instrução. Se ele chama, meu irmão, ele te envia e você é usado por ele. Deus, ele não quer saber das nossas desculpas. Ele não quer saber das nossas desculpas. Porque eu não aceito, porque você não aceita. Porque nós não sabemos fazer, porque nós não sabemos o que fazer. O texto diz algo muito interessante. No versículo 19, ele declara: eu farei vocês pescadores de homens. O que ele vai fazer? Pescadores. Então ele diz: eu farei. Farei. Aqui o farei prega pra gente. Eu farei. Como assim, pastor? Os dois não eram pescadores de homens, mas Jesus iria fazê-los ser. Há uma diferença. Há algo aqui que a gente precisa entender. Ele dizendo: larga a pesca, larga o sustento, larga aquilo que vocês já são acostumados a fazer, larga isso daí. Eu estou te chamando para viver algo comigo que vocês ainda nunca viveram, mas eu vou fazer através de vocês. Eu vou fazer em você aquilo que você nunca viveu. Não importa se vocês não sabem, mas eu farei. Diga para essa pessoa aí que está do teu lado assim: ele mandou te dizer que vai fazer. Ele iria fazer. Assim: eu farei. Só larga isso e me segue. Vem comigo. Eram grandes pescadores, irmãos. Eram homens profissionais, mas não pescavam almas. Eram profissionais demais, mas não pescavam almas. Eram bem-sucedidos profissionalmente, excelentes pescadores, mas não ganhavam almas. Eram pessoas que tinham um saber muito grande sobre a pesca,
mas não ganhavam almas. Eram pessoas que sabiam o momento exato de uma grande puxada de rede, mas não ganhavam almas. Aí aparece o Nazareno e diz assim: eu farei vocês ganhadores de almas. Diga assim comigo: eu farei. Não, diga forte assim: eu farei. É difícil ouvir um eu farei, sabia? Difícil no sentido de receber, de aceitar um eu farei. Como assim, pastor? Eu já aceitei vários, espera aí. Um eu farei para a gente ouvir de Deus e receber, não é muito fácil. Não é muito fácil ouvir um comando de Deus que Ele diz: eu farei, eu vou fazer. Porque requer paciência para esperar. Requer tempo para acontecer. Requer momento certo para a coisa acontecer. Ele ainda vai fazer. Ele disse: eu farei, não estava pronto. Tem que ter coragem, tem que ter disposição, tem que aguentar esperar, tem que ter paciência. Agora, você quer ver uma coisa boa para a gente ouvir? É Deus falando assim: eu faço. Está vendo? É mais fácil, porque eu faço é presente. Eu estou fazendo. É presente. Já está acontecendo. E agora quando Ele fala: eu ainda vou fazer, tem que esperar, tem que aguardar, tem que ter paciência, tem que esperar o momento certo. Mas se Ele falou que vai fazer, pode largar a rede, porque Ele vai cumprir. Mas enquanto Ele não faz, pastor, Ele ainda vai fazer. Eu ouvi Deus falar que vai fazer tanta coisa na minha vida, mas até agora não vi nada. Até agora nada aconteceu. Mas enquanto Ele não faz, Ele cuida. Enquanto Ele não faz, Ele guarda. Enquanto Ele não faz, Ele provê sobre a tua vida. Enquanto Ele não faz, Ele te sustenta. Enquanto Ele não faz, Ele te protege. Enquanto Ele não faz, Ele libera caminhos para você passar. Enquanto Ele não faz, você se torna dependente dEle. Você vive melhor assim do que antes. Mas aguarda, porque o momento do eu farei vai se cumprir na tua vida. Se Ele falou, vai acontecer. Se Ele falou, vai acontecer. Sabe o que Ele estava dizendo para aqueles homens? Troca o que vocês já sabem fazer, e agora dependam de mim. Troca o que vocês já sabem fazer por dependência. De quem? De Deus. Tem hora que Ele vai fazer isso com a gente. Tem hora que Ele vai fazer isso. Sabe quando? Quando está tudo muito confortável. Quando está tudo tranquilinho. Aí eu peço que Deus olhe e fale assim: esse Anderson está calmo demais. Ele está dormindo tranquilo. Deixa eu vou mexer na coisinha para tirar o sono dele, para ele orar mais um pouquinho. Mexe, tira a rede das nossas mãos. Ou seja, tira aquilo que a gente já sabe fazer e estava confiando, não nele, mas no trabalho das nossas mãos, naquilo que nós sabemos fazer. Tem hora que Deus vai fazer isso com você. Vai mexer em você para que você se torne dependente dEle. Dependente do Deus Todo-Poderoso. Existem pessoas que conseguem servir a Deus porque ainda tem um tempinho ocioso na sua agenda. Mas aí depois, quando a agenda aperta, fala: não consigo mais servir a Deus, não estou tendo tempo. Aí Deus faz o seguinte: peraí, eu vou fazer um negócio, está muito confortável, eu vou liberar um eu farei na vida dele. Mas ele vai ter que largar a rede um pouco, vai ter que parar de confiar nele agora e vai ter que se voltar para mim um pouquinho mais, porque provisão humana uma hora acaba. Provisão humana uma hora vai cessar. O barco que eles estavam era um homem que construiu, a rede um homem costurou.
Deus tira eles da provisão humana e está dizendo assim, agora vem para a provisão divina, eu vou cuidar de vocês. Vocês vão viver tempos que vocês ainda não viveram, porque eu farei. Eu farei. Sabe, quando ele fala eu farei, ele não diz quando vai ser, mas ele diz, eu farei. Lembra de quando ele disse para Abraão, Abraão, eu farei de ti. Ó, eu farei de novo. Eu farei de ti. Quanto tempo levou esse eu farei? Ele não fala para Abraão assim, Abraão, eu farei daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Ele só disse, eu farei. Sabe o que Abraão fez? Opa, se ele está falando que vai fazer, estou saindo e estou indo. Você consegue confiar no eu farei de Deus? Você quer que Ele clareie, precisa te mostrar coisas palpáveis para você acreditar que Ele vai cumprir uma promessa. Talvez o que você tem, por enquanto, é só a palavra. Mas essa palavra, ela é viva. Ela é verdadeira. Não é palavra de pastor, não é palavra de homem, é a palavra de Deus. Eu farei algo extraordinário na tua vida. Você pode aplaudir e dar glória a Deus para Jesus. Você pode dar glória a Deus para aquele que vai fazer algo na tua vida. Deus está te chamando para você sair do barco hoje. Largar isso que você já sabe, essa dependência humana. Talvez você está muito dependente de você mesmo. Sai desse barco da dependência humana e começa a caminhar com Jesus. E a quarta coisa que eu percebo nessa história, o que acontece depois de um jejum. Ele disse, eu farei. Se ele falou, ele vai fazer. Então eu farei se tornou uma promessa. O eu farei é uma promessa. O eu faço, ele já está fazendo. Agora, o eu farei está dizendo assim, eu prometo, eu vou fazer. É uma promessa de Deus para a nossa vida. Ele fala isso para Pedro. Depois do jejum, sabe o que tem? Cumprimento de promessa para a tua vida. Vou te provar agora, o último texto que eu vou ler. Põe para mim, Gabi, Atos capítulo 2, versículo 37. Ele disse para Pedro, eu farei. O tempo passou. A gente está vivendo um tempo que muita gente está querendo ser profeta, mas não consegue esperar o tempo do eu farei. O eu farei, a gente vai passar por deserto. Jesus começou, foi no deserto. O eu farei se torna uma escola para a gente. O eu farei não começa por cima, o eu farei começa por baixo. A gente vai crescendo gradativamente. Tem que aguentar esperar. Mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Olha isso aqui, olha que história bonita. E ouvindo eles isto, compungiram-se. Que palavra bonita. Em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? Versículo 38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos. O que Pedro disse? A cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão, em perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro disse, povo, se arrepende, se batiza, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Versículo seguinte. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. 40. E com muitas outras palavras isso testificava, e os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Agora está preparado, eu farei, já começou a acontecer. Agora, põe para mim, Gabi, o 41. Olha isso aqui agora. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, a palavra de Deus. Aqueles que receberam a palavra de Deus, esses foram movidos pelo Espírito Santo, e esses foram batizados. E naquele dia, agregaram-se quase 3.000
almas. Ué, mas ele não era. Ele só sabia pescar peixe. Mas não tinha um eu farei? Não tinha um eu vou te fazer? Pedro vai pregar. Quando Pedro começa a pregar, ele prega sobre arrependimento, ele prega sobre batismo nas águas, e depois Pedro fez o apelo. Quase 3.000 almas se renderam, se batizaram, nasceram de novo. Quanto tempo levou isso, pastor? O tempo suficiente para ele ficar preparado, formado e maduro, para poder entender que essas 3.000 almas, a glória não era dele, mas a glória seria de Deus. 3.000 almas. 3.000 almas praticamente aceitando a Jesus, chegando até a Jesus. Aquele que era impossível, aquele que arrancou a orelha de um soldado, aquele que era nervosinho, agora ele prega. E quase 3.000 pessoas se convertem a Jesus. Quase 3.000 pessoas se batizam na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo instante. Eu termino essa mensagem dizendo algo para você. A sua natureza humana não pode ser barreira para Deus te fazer um grande homem, uma grande mulher no reino dele. O que eu preciso, pastor, é só seguir a ele. Se ele usou Pedro, que não era nada fácil, se ele me salvou, se ele te salvou, salvou essa pessoa que está do seu lado, ele só quer ouvir de você: hoje eu saio do barco e decido entregar minha vida para esse Deus aí. Pedro ganhou praticamente 3.000 almas em uma noite, irmão. Imagina um culto com 3.000 pessoas se rendendo a Jesus, se batizando. Meu Deus do céu, a gente ia ficar até manhã à noite aqui, ó, de tome, e toma, e tome, e toma, e nasce de novo, e morre, e nasce, e morre, e nasce. Opa, gostei disso. Ó, 3.000 almas, e morre e nasce, e morre e nasce, e morre e nasce. A tua família entra e a tua família sai. O teu filho entra de um jeito e sai de outro. O teu marido entra de um jeito e sai de outro. 3.000 pessoas. Imagina, meu irmão, a tua casa sendo alcançada pelo poder de Deus. Mas para isso ele precisa ouvir algo de você dizendo: eu confio, eu aceito esse chamado, eu aceito essa missão. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu aceito essa missão. Eu aceito essa missão. Qual foi a mensagem que Jesus deixou para eles depois? Ide e fazei. Uai, agora ele já está falando para eles fazerem. No começo foi: eu farei de vocês. Depois ele disse: agora vocês irão fazer também. Primeiro Jesus faz em mim, depois eu faço na vida de alguém. Primeiro Jesus faz em você, depois você faz na vida de alguém. Não queira fazer na vida de alguém se ele ainda não fez na sua vida. Ele está dizendo: eu vou te fazer uma mulher lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu vou te fazer um jovem cheio do Espírito Santo. Eu vou te fazer um homem temente a Deus. O que eu preciso, pastor? Sai desse barco hoje e se torna dependente de Deus. Ele vai cuidar de tudo, Ele vai cuidar do teu futuro. Você pode fechar os teus olhos nessa hora. Entrega a tua vida nas mãos de Deus aí agora. Não tenha medo de aceitar o chamado de Jesus, de entregar a tua vida a Ele. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Ele vai te fazer alguém grande no reino. Ele vai te fazer um grande ganhador de almas. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem para acalmar. Quem está te chamando é aquele que você acalma não mar, vai acalma parar. a tempestade, Você que não cura vai enfermo, parar. ressuscita morto. É nele que nós Você vamos. não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você
você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Seguiremos a Ele. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Eu termino agora orando por você. Prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Graziene, com muita alegria hoje como teu pastor, célula, nós te batizamos, decretamos bênção, vitória sobre a tua vida, experiência marcantes com Deus e com o Espírito Santo. Que a partir de hoje, a identidade de filha já possa ser assinada pelo próprio Pai. Todo o passado de sofrimento, de dor ficou para trás. A partir de hoje é uma nova criatura, é uma nova mulher, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Nós te batizamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Ele é fiel pra cumprir Tudo que me prometeu. Você pode celebrar tudo que me prometeu. Diga, diga, diga. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. tudo que me prometeu é meu. Ele vai fazer na tua vida. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória. Que o Espírito Santo possa te conduzir. Pai, nós entregamos o nosso jejum agora. 21 dias. E cremos que a resposta já está chegando. E cremos, ó Pai querido, que a luz já está brilhando. Anjo já está trabalhando. O chamado nós já aceitamos, ó Pai. E já há cumprimento de promessa. Nós te louvamos e entregamos o nosso jejum a Ti, em nome de Jesus. Na saída, deixa a sua carta para Deus nas mãos dos diáconos na porta. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo esteja conosco, com as nossas células, não só hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe.